Existem alguns projetos independentes que você assiste e você percebe que existe algo muito maior por trás daquilo que está sendo apresentado. E foi exatamente essa sensação que eu tive assistindo a Realidade X. Se você já acompanha o canal há algum tempo, você deve saber que eu sou um grande amante das animações, principalmente aquelas que conseguem misturar mistério, humor, aventura, tudo em um único lugar. E quando você olha para as inspirações de Realidade X, fica bem claro que a série quer beber de fontes como Ben 10, Gravity Falls, Hora de Aventura, Apenas um Show, Star vs as Forças do Mal e várias outras animações que marcaram principalmente os anos 2000 e 2010. Mas será que ela consegue transformar essas influências em alguma coisa própria? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E no lado dos girls, estava falando. E bom, os criadores de Realidade X me deram a oportunidade de poder fazer a review do episódio piloto. Então, obrigado aí a eles que permitiram. E assim eu sei que eu não vou tomar um copyright assim do nada aparecendo para mim a notificação. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E eu já quero deixar bem claro que esse é apenas o episódio piloto. Então, não vou fingir aqui que dá para analisar profundamente a história, os personagens ou os mistérios que a série vai apresentar, porque ainda falta bastante coisa para ser desenvolvido e tal, mas ainda assim dá pra gente ver bastante coisa sobre o que a série já nos apresentou e o potencial que ela vai ter, que ela tem de se tornar mais pra frente, ok? Então é basicamente isso que a gente vai analisar nesse vídeo. A estética. E bom, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção em Realidade X foi justamente a sua estética. O piloto tem uma estrutura muito próxima de uma história em quadrinhos, com ilustrações estáticas, movimentos de câmera, efeitos e algumas cenas animadas em motion. E sinceramente eu gostei bastante disso, porque tudo isso dá uma personalidade própria para o projeto. Em alguns momentos eu realmente tive aquela sensação de estar assistindo alguma coisa que poderia ter saído em um desenho dos anos 2000. E isso fica ainda mais evidente durante a batalha contra a anomalia temporal. Aquela sequência tem uma mistura muito curiosa de referências. Tem um pouco de Ben 10 clássicos, tem elementos que lembram alguns animes. E também existe aquela sensação de aventura caótica que encontramos em várias animações ocidentais. E eu acho que esse é um dos maiores méritos do episódio piloto. Mesmo com algumas limitações, obviamente, maiores do que de um estúdio grande, né, um estúdio profissional, ainda assim ele consegue criar um traço, uma personalidade maior para a animação, uma personalidade única para a Realidade X, e isso é bem interessante. Agora tem uma coisa que eu gostaria de ver no futuro, já que pelo que os criadores falaram no final do episódio piloto, parece que os próximos episódios vai ter uma animação mais convencional, o que é ótimo, né? Uma série animada precisa realmente de uma movimentação um pouco mais dinâmica e mais natural, vamos dizer assim. Então isso é realmente muito bom, mas eu não descartaria completamente essa estética de história em quadrinhos, pelo menos em algumas cenas, já que isso funciona muito bem e cria uma certa personalidade para a série como um todo. Algumas cenas poderiam manter essa linguagem mesmo dentro de uma animação tradicional. Isso poderia virar uma característica visual de Realidade X, uma espécie de identidade que faria a série se destacar ainda mais, sabe? Então, se me permitem aí uma ideia, uma dica, sei lá como fala, mantenham essa estética de quadrinhos em algumas cenas, talvez memórias ou então alguns pensamentos e tudo, e aí isso remete à história em quadrinho, que eu acho que seria uma estética interessante de ser mantida do episódio piloto para os outros episódios. A história. E falando da história, a premissa também foi uma das coisas que mais me interessaram. A gente começa acompanhando os irmãos Matt e Dake. Os dois estão prestes a começar uma nova fase da vida, mas cada um está lidando com isso de uma maneira diferente. Enquanto Dake está empolgado com a faculdade e parece ter um caminho muito bem definido, o Matt está completamente perdido. Ele não sabe exatamente o que quer fazer da vida. Ele está preocupado com o futuro, com a faculdade e principalmente com aquela sensação de estar entrando em um ciclo que vai se repetir para sempre. E isso é importante porque o elemento da ficção científica não é apenas uma desculpa para colocar os personagens em uma aventura. Existe uma questão pessoal por trás disso. O Matt literalmente fala que não queria apenas um novo começo, ele queria um recomeço. E justamente quando ele está passando por esse momento de incerteza, acontece a explosão. Os irmãos acabam sendo transportados para uma realidade completamente diferente, onde duas linhas temporais se fundiram e deram origem à chamada Realidade X. E aí entra o grande elemento da série, o dispositivo temporal. Esse dispositivo coloca Matt no centro de um conflito que ele inicialmente nem entende. Ele precisa aprender a utilizar enquanto tenta sobreviver às anomalias temporais e descobrir exatamente o que aconteceu.
E eu gostei bastante dessa ideia porque existe uma conexão interessante entre o conflito pessoal do personagem e o conflito da história. O Matt está procurando uma mudança na própria vida e literalmente acaba encontrando um mundo completamente novo. Mas ainda assim existe uma diferença muito importante. O Matt não escolheu aquela mudança e agora ele precisa aprender a lidar com ela. E isso pode render algumas coisas bem interessantes para o futuro. Os personagens. E falando dos personagens, o piloto faz uma coisa muito inteligente, ele não tenta explicar absolutamente tudo. A gente ainda não sabe muita coisa sobre eles, mas já conseguimos identificar algumas características. O relacionamento entre Matt e Dake, por exemplo, funciona muito bem. Eles possuem personalidades diferentes, mas existe uma relação de irmãos bastante clara. O Dake é mais racional e desconfiado. O Matt é mais impulsivo e empolgado. E isso cria uma dinâmica interessante, porque em vários momentos um acaba equilibrando o outro. O Dake é justamente quem tenta impedir o Matt de simplesmente entrar de cabeça em qualquer situação, enquanto o Matt representa um pouco mais essa vontade de experimentar algo novo. E eu gostei especialmente porque o conflito não é só entre o irmão responsável e o irmão irresponsável. Existe afeto ali. O Dake de fato se preocupa com o Matt e o Matt também demonstra se importar com o irmão. E isso pode se tornar um dos pilares emocionais da série. A Darla também funciona bem como uma personagem que já está inserida nesse universo. Ela conhece Joshua, conhece as ameaças e já está acostumada com esse tipo de aventura. Então, enquanto o Matt está descobrindo esse mundo novo junto com o público, a Darla já conhece algumas regras dele, e isso ajuda a história a apresentar esse novo mundo de uma maneira mais natural. Agora, provavelmente o personagem que mais me chamou a atenção foi o Joshua, principalmente porque ele passa aquela sensação de que sabe muito mais do que ele está demonstrando. Ele tem experiência, conhece o dispositivo, conhece Mark e aparentemente está envolvido nessa guerra há bastante tempo. Então eu acho que existe bastante potencial para ele se tornar aquele personagem mentor que carrega os seus próprios mistérios. Então temos o Mark, mesmo aparecendo muito pouco, ele consegue passar aquela sensação de ameaça, e parte disso vem da sua voz. A dublagem do personagem ajuda bastante a criar esse tom mais misterioso e intenso. Só que, novamente, ainda é cedo para dizer se ele será um grande vilão. Por enquanto sabemos qual é o objetivo dele e sabemos que ele representa uma ameaça. Mas ainda precisamos descobrir quem ele é. E para mim essa é justamente uma das coisas que eu mais quero ver nos próximos episódios. O potencial. Realidade X ainda não mostrou tudo o que pode ser, mas mostrou potencial suficiente para eu querer descobrir. Eu gostei bastante da estética, gostei da premissa, gostei da dinâmica entre os irmãos, a dublagem funciona muito bem e principalmente gostei da possibilidade de a série usar toda essa loucura de universos e viagens temporais para contar histórias sobre pessoas. Se a série conseguir utilizar esses elementos de ficção científica para desenvolver o Matt, o Dake, a Darla, o Joshua e os demais personagens, aí a gente vai ter algo realmente incrível. E bom, agora eu quero ver como essa história vai se desenrolar. Então, eu não sei exatamente como vai ser o lançamento dos episódios, se vai ser um por semana, igual no Disney Plus ou na HBO, por exemplo, ou se vai ser tudo de uma vez igual na Netflix, mas dependendo de como for, eu adoraria trazer mais conteúdo aqui no canal sobre Realidade X, trazer talvez uma review de cada episódio, construindo teorias em cima, fazendo análise, ou então fazendo uma review da temporada completa. Só depende, claro, da permissão aí dos criadores de Realidade X, porque eu não quero tomar um copyright, aparecer notificação de copyright do nada aqui no meu canal, ok? Então, caso vocês aí da Realidade X estejam assistindo, comenta aqui embaixo se tá tranquilo de eu trazer mais conteúdo sobre Realidade X, que eu achei realmente muito boa a ideia da série, a ilustração eu achei muito bonita. Cada quadro que vocês fizeram, o estilo de animação eu tô achando bem interessante, a história parece estar bem legal também, e eu adoraria ver mais disso e trazer mais disso aqui no canal, ok? Então, só depende de vocês comentarem aqui embaixo. E caso você não tenha assistido, não conheça a Realidade X, o link para o episódio piloto vai estar na descrição, assim como para o canal deles também. Então vai na descrição e assista o episódio piloto, e na descrição também vai estar todos os créditos da criação de Realidade X também, ok? Então vai na descrição, que é muito importante. Mas agora eu quero saber de vocês, vocês já tinham conhecido Realidade X, não tinham? Se não tinham, vai lá assistir ao episódio e comenta lá, vim pelo Gustavo Luz, que assim é legal que eles ficam sabendo que vocês foram através da minha review, ok? Então vai lá, comenta no episódio que ajuda a impulsionar também, vai no link da descrição ou então no comentário fixado que vai estar o episódio para vocês. Comenta também outras séries independentes que você conhece aqui do YouTube e que você quer que eu traga aqui no canal uma review também, porque eu acho importante que canais de cultura pop, canais que falam sobre filmes, séries e desenhos, falem sobre essas animações independentes aqui do YouTube, principalmente brasileiras,
para ajudar realmente a impulsionar isso para mais pessoas e também como um incentivo para que eles continuem fazendo. Como alguém que gosta de escrever e de desenhar, criar histórias e que pretende futuramente trabalhar com essa área não só da animação, mas do audiovisual como um todo, eu acho muito importante fazer esse incentivo através da review, através da análise, trazendo para que mais pessoas possam conhecer essas animações. Então, deixe aqui nos comentários outras animações independentes que vocês querem que eu traga aqui no canal, que vocês conhecem, que vocês acham que seria interessante de trazer aqui. Comenta também outras séries, filmes e desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal. Tô sempre lendo os comentários e mais cedo ou mais tarde eu vou trazer a sua recomendação aqui no canal, ok? Então se inscreve no canal, clica aqui no botão de inscreva-se, é muito importante, que você me ajuda demais a bater os 5.000 inscritos. Estamos quase com 4.400 e eu conto demais com a sua ajuda. Clica no botão de inscreva-se que é muito importante. Você se torna um iluminado e não custa absolutamente nada para vocês. Só se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, que assim, quando eu lançar vídeo novo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a poder assistir, comentar e interagir aqui, ok? Não esquece de hypar esse vídeo, que é muito importante para que o YouTube impulsione ele cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o canal, possam conhecer Realidade X e outro conteúdo que eu trago aqui, ok? Então se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso, até a próxima, falou, e foi!